Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre voz ativa e voz passiva. Se você está estudando sobre esse assunto, ou até se você não faz ideia sobre o que esse assunto fala, esse vídeo é para você. Então vamos lá? Bom, então aqui está a nossa lousa, a nossa explicação. Já começando a falar aí sobre voz ativa e voz passiva, é algo muito simples. Na voz ativa, você diz que alguém faz algo. Já na voz passiva, você diz que algo é feito por alguém. Então você vai inverter quem é o sujeito e quem é o objeto aqui da frase. Eu coloquei um exemplo, até em português mesmo, só para você entender o conceito, que diz: João atropelou Pedro. Isso seria a voz ativa. João atropelou Pedro, ou seja, alguém fez algo. Já na voz passiva, eu vou dizer que Pedro foi atropelado por João. Então repara que ao invés de colocar João como a primeira parte da frase, eu vou colocar o Pedro, que é quem sofreu a ação, ao invés daquele que fez a ação, aquele que praticou a ação. Mas eu quero que você preste atenção que o sentido não muda nas duas frases. Tanto falar que João atropelou Pedro, quanto falar que Pedro foi atropelado por João, mantiveram o mesmo sentido e trouxeram a mesma informação. Então toma cuidado para não achar que é para falar o contrário. Não, não é o contrário. Você vai inverter os fatores, mas você vai manter o sentido, tá? Agora, como que a gente vai fazer isso em inglês? Primeiro de tudo, é importante lembrar que para fazer a voz passiva, você pode fazer isso no presente simples, presente contínuo, presente perfeito, passado simples, passado contínuo, futuro simples, futuro perfeito e até mesmo com verbos modais, como coloquei aí na lousa para você, e nós vamos estudar um por um. Então esse vídeo é bem completinho sobre voz passiva, você vai entender absolutamente tudo sobre esse assunto, fique em paz, vai ter exemplo para tudo aquilo que eu disser. Então, o primeiro tópico que nós temos ali é justamente o presente simples. Como que o presente simples vai se comportar diante da voz passiva? Então, na voz passiva do presente simples, primeiro de tudo, o que é o presente simples? É quando você fala eu faço, eu gosto, eu quero, eu sei. Você está falando de uma coisa que acontece no presente, né? Para a voz passiva, você vai usar o objeto mais am, is ou are, que é o verbo to be no presente, e mais o particípio passado do verbo principal. Antes da gente começar falar sobre esse assunto, o que é particípio passado? Porque voz passiva vai usar particípio em tudo. Todos os tempos verbais vão usar o particípio na voz passiva. Particípio é aquele tempo verbal que você diz feito, dito, estado, gostado. Tá? Então, isso seria o particípio. Se eu falo, por exemplo, eu fiz a lição de casa foi feita por mim. Esse feita seria, no caso, o particípio passado do verbo fazer. Tá? Então, toma cuidado para não confundir particípio passado com passado simples, tá? Por exemplo, se eu disser eu vou, estou usando o verbo ir no presente. Eu vou à igreja todos os dias. Eu vou à igreja no final de semana. Isso é o presente. Eu fui à igreja ontem, passado. Eu tenho ido à igreja é o particípio passado do verbo ir. Então vamos lá, voltando para a lousa. Então, se eu usar um objeto mais am, is e are, mais o particípio passado do verbo principal, eu tenho aqui a voz passiva no presente simples. Olha só o exemplo que eu coloquei ali. Na voz ativa, se eu disser, por exemplo, she makes all the cookies. Ela faz todos os biscoitos. Automaticamente na voz passiva ficaria all the cookies are made by her. Então, todos os biscoitos são feitos por ela. Repara, eu coloquei o objeto, que são todos os biscoitos, verbo to be, are, mais o particípio passado do verbo fazer, no caso make, que vai virar made, e continuei a frase by her, por ela. Né? São feitos por ela. Outro exemplo, John doesn't write books. Repara que aqui eu estou usando uma frase negativa. A voz passiva pode ser usada na interrogativa, na negativa, na afirmativa. Então, não vai ter diferença. Aqui, John doesn't write books. O John não escreve livros. Se isso é a voz ativa, então na voz passiva vai ficar Books are not written by John.
Então, livros não são escritos pelo John. Novamente, usei o objeto, que é o livro, mais o verbo to be, nesse caso na negativa, are not. Depois, written, que é o particípio passado do verbo write, que é o verbo escrever. E por último, by John, pelo John. Agora vamos para o presente contínuo, que é aquele eu estou fazendo, eu estou dizendo, eu estou dormindo, né? Como que vai funcionar? Para voz passiva eu vou usar o objeto mais am being, is being ou are being, mais o particípio passado do verbo principal. Repara que o particípio passado vai estar em todas as vezes que você utilizar a voz passiva. Um exemplo. The police is investigating the crime. Então, a polícia está investigando o crime. Na voz passiva, vai ficar The crime is being investigated by the police. Então, o crime está sendo investigado pela polícia. Novamente, the crime, que é o objeto, o crime, está sendo, is being, né? Investigado seria o particípio passado do verbo principal, que é o verbo investigar. Então, investigated by the police, pela polícia. Outro exemplo, the mechanic is repairing the car. Então, o mecânico está consertando o carro. Se o mecânico está consertando o carro, então o carro está sendo consertado pelo mecânico. The car is being repaired by the mechanic. Então aqui eu vou utilizar o objeto que é o carro, the car. Depois eu vou usar o is being, né, está sendo consertado, repaired, by the mechanic, pelo mecânico. E se fosse presente perfeito, o tal do have com o verbo no particípio, que é aquela coisa bem chatinha, né? Have been, have done, have studied, que a gente tem bastante dificuldade normalmente de conjugar porque não é uma coisa muito comum no português. Neste caso, para a voz passiva, nós vamos utilizar o objeto mais has been ou have been, depende, né, de quem será esse objeto, se ele está no singular ou no plural, mais o particípio passado. Então, olha só, voz ativa, the postman has delivered the package. Então, o carteiro entregou o pacote. Se o carteiro entregou o pacote, eu posso dizer com as mesmas palavras que, ou em outras palavras, que o pacote foi entregue pelo carteiro. Então, the package has been delivered by the postman. Então, the package has been delivered by the postman. O pacote foi entregue pelo carteiro. Outro exemplo. The technician has solved the problem. Então, o técnico resolveu o problema. Se o técnico resolveu o problema, então o problema foi resolvido pelo técnico. The problem has been solved by the technician. Tá? Então aqui, novamente, the problem, o objeto, né? Depois eu vou usar o has been, né? Tipo, por que eu vou usar o has? Porque problema está no singular. Solved, particípio passado do verbo solve, que é o verbo resolver. E depois a continuação, by the technician. E se fosse passado simples? Vamos lá, se a frase estiver no passado simples, a voz passiva vai ser feita com objeto mais was ou were, novamente, depende se o objeto está no singular ou no plural, mais o particípio passado do verbo. Né? Então, olha só como é que vai funcionar. Se na voz ativa eu digo the news shocked everybody, então a notícia chocou a todos. Se a notícia chocou a todos, então todos ficaram chocados pela notícia. Então, everybody was shocked by the news. Everybody was shocked by the news. Neste caso, eu vou colocar o objeto, todo mundo, was shocked, né? Was shocked. Então vou usar o was, que seria o verbo to be no passado, nesse caso no singular, porque a palavra everybody expressa singular, mesmo falando sobre muita gente. Depois a palavra shocked, que seria o particípio passado do verbo shock, o verbo chocar, impactar. E por último, a terminaçãozinha by the news. Agora um outro exemplo. Willis Carrier invented the air conditioner. Né? Então Willis Carrier inventou o ar-condicionado. Se o Willis Carrier inventou o ar-condicionado, eu posso dizer, em outras palavras, que o ar-condicionado
foi inventado pelo Willis Carrier. Então, the air conditioner was invented by Willis Carrier. Então, eu inverti a ordem, mas mantive o mesmo sentido. Voz passiva é isso, mantenha o sentido, apenas inverta os fatores. E aí, claro, a estrutura gramatical vai ter que sofrer um pouquinho nesse processo. Então, repara, coloquei o ar-condicionado, que é o objeto, depois coloquei was, que é o verbo to be no passado, coloquei invented, que é o particípio passado do verbo inventar em inglês. E se fosse um passado contínuo? Se fosse um passado contínuo, eu colocaria o objeto mais was being ou were being mais o particípio passado do verbo. Então vamos para os exemplos. Se na voz ativa eu disser the chef was cooking the food, então o chefe de cozinha, né, estava cozinhando a comida, estava preparando a comida, estava fazendo a comida. Se o chefe estava fazendo a comida, então a comida estava sendo feita pelo chefe. Então, the food was being cooked by the chef. Então, the food was being cooked by the chef. Então, repara, eu vou colocar the food, que é o objeto, a comida, was being, como já está dizendo ali na nossa fórmula, e depois o cooked, que é o verbo cozinhar, o verbo cook, no particípio passado. Outro exemplo. His family was organizing a surprise party. Então, a família dele estava organizando uma festa surpresa. Nesse caso, se eu quiser passar para a voz passiva, eu vou dizer a surprise party was being organized by his family. Então, uma festa surpresa estava sendo organizada pela família dele. Então, a família estava organizando uma festa surpresa, automaticamente uma festa surpresa estava sendo organizada pela família dele. Sem segredos até aqui. Chegamos no futuro simples. Tá, se for no futuro simples, como que a gente faz? Novamente, objeto, a frase sempre vai começar pelo objeto, porque tem que ter a inversão da frase. Depois, will be, então esse daqui não tem diferença de singular e plural, tá? Então já facilitou um pouco a vida. E depois, o particípio passado. Esse é bem fácil, tá? Esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis. Então, se na voz ativa disser, por exemplo, I think John will invite Sophia. Então, eu acho que o John vai convidar a Sofia. Se eu acho que o John vai convidar a Sofia, então eu acho que a Sofia será convidada pelo John. Então, como que ficaria isso em inglês? I think Sophia will be invited by John. I think Sophia, né? Sophia no caso virou o objeto. Will be, porque a voz é passiva. Invited, porque nós estamos falando aqui da voz passiva, então o verbo vai para o particípio passado. By John, pelo John. Então eu acho que a Sofia vai ser convidada pelo John. Outro exemplo. The magazine will publish the article. Então a revista publicará ou vai publicar o artigo. Se a revista vai publicar o artigo, eu também posso dizer que o artigo será publicado pela revista. Em inglês ficaria The article will be published by the magazine. Então aqui, super fácil também. O artigo, que é o objeto, mais will be, mais o by the magazine, perdão, mais o published, que vai ser o particípio passado do verbo publicar, e por último, by the magazine, pela revista, ou seja, quem fez a ação vai para o final. Futuro perfeito. O que é o futuro perfeito? Aquela coisa de terá feito, né? Algo terá feito. Alguém terá feito algo. Na voz passiva, vai ficar o objeto mais will have been mais o particípio passado do verbo. Então, voz ativa. She will have cleaned the house by tomorrow. Então, ela terá limpado a casa até amanhã. Né? Então, se ela já terá limpado a casa até amanhã, então a casa já terá sido limpa por ela até amanhã. Né? Ou a casa já terá sido limpa até amanhã. Não importa por quem, mas já vai estar limpa até lá. Então, se a frase é She will have cleaned the house by tomorrow, na voz passiva vai ficar The house will have been cleaned by tomorrow. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. The house, que é o objeto, will have been, né, ou seja, terá sido, sempre você vai usar will have been, ou seja, terá sido. Cleaned,
que seria o particípio passado do verbo clean, que é o verbo limpar, by tomorrow, até amanhã. Outro exemplo. He will have completed the report by noon. Então, ele terá concluído ou completado o relatório até amanhã. Se ele terá concluído, né, o relatório até amanhã, então o relatório terá sido concluído ou terá sido terminado, perdão, até amanhã não, até meio-dia, tá? By noon, gente. Eu mesmo dou o exemplo, eu mesmo erro, aqui é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então vai ficar, the report will have been completed by noon. Então, o relatório terá sido concluído até meio-dia. Tá? Então colocamos ali um prazo com o by. Bom, e se for um verbo modal, que é o nosso último tópico? Se for um verbo modal, don't worry, não se preocupe, é algo simples. Você vai utilizar um objeto, né, como sempre, mais o verbo modal em questão, mais a palavra be e o particípio passado. Então olha só, se na voz ativa disser he should send the letter, ele deveria enviar a carta, ele deveria mandar a carta. Na voz passiva, the letter should be sent by him. Então, se ele deveria enviar a carta, então a carta deveria ser enviada por ele. Tá? Então, é só colocar o objeto, depois o should, depois o be, depois o verbo no particípio passado, já que é o verbo send vai virar sent, e por último, by him, por ele. Outro exemplo, we must follow the rules. Então, nós devemos seguir as regras, ou nós temos que seguir as regras. Se eu digo que nós temos que seguir as regras, então as regras têm que ser seguidas. Né? Então, nesse caso, the rules must be followed. The rules must be followed. Então, repara o objeto, que são as regras. Must, que é o verbo modal em questão. Be, porque sempre tem que ter, quando vem com o verbo modal, você vai colocar o be na forma natural dele, na forma original, na forma crua. E o verbo no particípio, que é followed. Gente, eu espero ter ajudado. Eu sei que é muito conteúdo. Se for preciso, assista esse vídeo novamente, assista de forma pausada. Se precisar de exemplos, de exercícios, eu coloco aqui nos comentários, coloco na descrição do vídeo da forma que for necessário. O importante é que você entenda, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos. E nos vemos aí no próximo vídeo.